Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje iremos ler em João, capítulo 6, dos versos 60 ao 69, que diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque sabia bem Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nestes versículos, somos informados sobre a verdadeira essência do Evangelho. Cristo morreu por todos, mas nem todos irão ser salvos. Não porque Deus não queira isso, mas porque o Evangelho exige de todo cristão verdadeiro uma vida de mortificação e abnegação. Se você se diz cristão e não está diariamente sendo levado à mortificação das paixões carnais, há uma grande probabilidade de sua confissão de fé ser uma farsa e de não haver verdade em você. A pergunta que tentaremos responder é: por que o discurso de Jesus é duro? Por que o discurso de Jesus nos confronta? Em primeiro lugar, ao analisarmos o contexto dos versículos lidos, vemos que a mensagem de Cristo ataca diretamente o egoísmo existente no homem. Jesus havia milagrosamente alimentado mais de 5.000 pessoas. Isso fez com que a notoriedade de Jesus se espalhasse por todas as regiões. Mas qual era a real motivação de todas aquelas pessoas serem atraídas a Jesus? Eles buscavam a sua mensagem, eles buscavam aquilo que ele pedia deles, ou eles estavam interessados mais no que Jesus podia fazer por eles? Todos queriam ser alimentados. A verdade é que as multidões afluíam em busca de Jesus para serem abençoadas por ele. Todos eles tinham necessidades, tanto físicas como necessidades espirituais. Mas será se Jesus quer apenas nos abençoar? Será se não há uma maior profundidade em relação à sua mensagem? Então, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: eu busco a Deus porque Ele pode prover bênçãos ou porque Ele é o dono da minha vida? Conheço a Deus na mesma proporção que falo dele em minhas conversas diárias? Busco seguir a Cristo ao invés de apenas ocasionalmente participar de uma reunião em nome dele? Deus tem sido sua prioridade diária? Duro o discurso, não é mesmo? Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão mais interessadas naquilo que Deus pode dar a elas do que propriamente reivindicar ou se submeterem àquilo que a mensagem do Evangelho coloca sobre elas. As exigências de Deus, elas devem ser observadas, pois contém nelas a vida eterna. Em segundo lugar, o Evangelho confronta minha vontade. Alguém já disse que a salvação não nos custa nada, porém seguir a Cristo vai nos custar tudo. Jesus disse que desceu do céu não para fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, conforme ele fala em João 6, verso 38. Então seguir a Cristo é andar em suas pisadas, fazer o que ele fez. Se Jesus se submeteu ao Pai, não devemos nós se submeter também aos seus preceitos e ensinamentos? Em Lucas 14, verso 26, Jesus diz: Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece um discurso radical, pesado, mas será mesmo? Essas palavras nos fazem meditar sobre o valor da eternidade.
Quem garantirá que a opinião contrária dos seus familiares quanto ao Evangelho está correta? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por mais que sejam nossos entes queridos, nenhum deles pode dizer: eu sou o pão da vida. Seguir a Cristo é obedecê-lo, ainda que isso ponha todas as pessoas contra mim. Devemos estar dispostos a renunciar. Por quê? A verdade é que o meu Deus é aquilo que priorizo. O quanto você está disposto a renunciar por Jesus? Até aqui, em sua caminhada cristã, o que você tem deixado para que as verdades do Evangelho venham ser patentes e verdadeiras em sua vida? Em certa ocasião, Jesus solicita que um jovem rico vendesse tudo o que tinha e entregasse aos pobres e o seguisse. Porém, este logo entristeceu-se e desistiu, pois possuía muitas propriedades e riquezas. Jesus olha para os discípulos e diz: é mais fácil passar um camelo em um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nesta ocasião, ele ensinou aos seus discípulos que aqueles que colocam a confiança em suas riquezas não podem ser salvos. Então nós entendemos que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Nós devemos renunciar o nosso eu, o nosso egoísmo. Ao ouvirem todas essas palavras, muitos discípulos desistiram de seguir Jesus, até muitos dos seus discípulos. Em último lugar, o Evangelho mostra nossa incredulidade. Se eu realmente creio em Cristo, quem nos separará dele? Muitos naquele dia serão condenados porque não criam na mensagem. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que traz salvação, também traz condenação, pois ela quebranta ou endurece o coração. A verdade é que quando as pessoas ouvem o Evangelho, elas são levadas a tomarem uma decisão. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem tenha se sentido confrontado. Se isso tiver acontecido, ficarei muito feliz, pois você está a um passo de ser salvo ou ser condenado. Ao aceitar a Cristo, ao aceitar a Cristo, na verdade, você está dando um passo em relação a tudo aquilo que Cristo ensinou, a se submeter. A vontade de mim, a vontade de Deus, você, nós já sabemos, é a vida eterna. Jesus veio para nos dar vida e essa vida em abundância. Jesus, ele não nos obriga a servi-lo, mas insiste que despertemos do sono, pois ele sabe que o caminho que o homem pecador está trilhando trará condenação e trará perdição. As palavras de Jesus são espírito e vida. Todos os que ouvem a sua voz e lhe obedecem ressuscitarão naquele último dia. Para onde iremos nós? Render-se a Ele é a melhor opção. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavras que irão mudar a nossa vida de uma vez por todas e nos darão esperança. A decisão é minha e é sua. Se você está disposto a render a sua vida, então curve a sua cabeça. Se você está disposto a se submeter a este discurso, a essa mensagem. Muitos dos discípulos de Jesus desistiram, mas aqueles que realmente criam nele, aqueles que realmente perceberam que Jesus tinha a mensagem de salvação e de vida eterna, permaneceram firmes. E o resultado de quando cremos na mensagem é que nós iremos permanecer até o fim, seguindo, porque só Jesus pode nos salvar e nos livrar de toda a condenação. Eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Deus, que nós temos de ouvir a tua palavra. Deus abençoa a todos os que ouvirem este áudio, aqueles, Pai, que ainda não tomaram a decisão de te